contra a pessoa apenas, ou contra a ideia da pessoa, ou contra a visão da pessoa, quando na verdade nós estamos indo contra aquilo que Deus colocou, revestiu aquela pessoa como se fosse uma armadura, né? É tocar na armadura, tocar naquele revestimento que Deus concedeu, aquela unção que Deus deu para aquela pessoa. Falando ainda sobre apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai revelar algo muito importante a respeito de autoridade quando ele escreve no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 13, 10 e 11. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, não para destruir. Quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoa-vos, consolai-vos, sede o mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então ele deixa aqui bem claro, né, que às vezes a pessoa ela não gosta da pessoa, não gosta do jeito da pessoa, e por isso não consegue respeitar a autoridade que está sobre a pessoa. Foi o caso de ontem, quando a gente falava sobre o nosso presidente, o fato de você não gostar dele, de achar o que você quiser dele, isso jamais vai tirar a autoridade que Deus colocou sobre ele para governabilidade, para governar. E aí nós começamos a se esbarrar, bater de frente, não é contra o homem, mas contra a autoridade que Deus colocou no homem. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o que ele está tentando dizer para aqueles cabeças de bagra, né, é que eles deveriam tomar as medidas possíveis, não continuassem agindo em pecado e pensando mal, até mesmo questionando a autoridade de Cristo nele, Paulo. Então ele disse: gente, vocês vejam o que estão fazendo aí, tomem a medida certa, entendeu? Se arrependam, façam a parte de vocês, porque eu vou aí. E se eu for aí, eu vou ter que usar de autoridade. Diz assim, 2 Timóteo 2, 1 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele sabe o que significa autoridade até na vida dos ímpios. Até naqueles que não são evangélicos, que Deus revestiu de autoridade para governar. O patrão, aquele policial, né? Você vê hoje no Rio de Janeiro e em outras cidades, né? Você vê assim que eles estão matando os policiais simplesmente por matar. Eles olham para o policial e dizem: não, esse é uma ameaça para nós, para a nossa organização, para a nossa prosperidade, entre aspas, né? Uma prosperidade maligna. Então, se é policial, mata. E eles não sabem que ao fazer isso, dentro de dias, dentro de horas, dias e meses, eles vão colher o fruto que eles plantaram. Pode ver, acontece já em seguida, os assassinos são também assassinados. Por quê? Não estão se levantando contra a pessoa, contra apenas o soldado ou o militar, mas contra a autoridade que Deus colocou sobre aquela pessoa para cuidar, guardar. Tem os que não prestam? Claro que sim. Tem aqueles que são corruptos, muitos, todos os segmentos da sua sociedade. Mas isso não me dá o direito, mesmo que eu soubesse que aquele soldado, ou aquele advogado, ou aquele médico, ele é um transgressor da lei, está fazendo tudo errado, eu não tenho o direito de se levantar contra a autoridade dele, porque foi constituído por Deus. Então veja que o apóstolo Paulo está escrevendo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Olha o que é a autoridade quando você a respeita,
traz para dentro da sua casa, para a sua vida. Traz tranquilidade, traz uma vida mansa, traz paz de espírito. Então, às vezes eu já vi pessoas assim: eu não gosto de policial, eu não gosto de professor, eu não gosto. Ora, isso é muito relativo. Eu não gosto do Bolsonaro, isso é relativo. Eu não gosto do prefeito, eu não gosto do governador, eu não gosto do pastor, isso é relativo. Isso não vai alterar em nada o mundo espiritual se foi Deus que revestiu aquela pessoa de autoridade. Olha o versículo: em favor de todos os homens, que nós devemos orar, suplicar, pedir a Deus, em favor de todos. Mesmo que você esteja sendo perseguido pelo seu patrão, está sendo perseguido pelo teu professor, isso não importa. Então é o seguinte: em favor dos reis, o Bolsonaro aqui, o rei, o presidente, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então quebra-se a autoridade, rompe-se a autoridade. O que acontece? O inimigo, ele, que também é uma autoridade no mundo espiritual, Você vê que quando o próprio Miguel está disputando a respeito do corpo, de Moisés, ele não usa de palavrões, usa de palavras que simplesmente diz: o Senhor te repreenda. Ele nem disse: eu te repreendo, nada disso, o Senhor te repreenda. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender o que é autoridade, o que significa autoridade. Eu fui procurar no dicionário o que significa autoridade, no dicionário Aurélio, diz assim: é um gênero ou uma simples fonte de poder. É a base de qualquer tipo de organização hierarquizada, sobretudo no sistema político. É uma espécie de poder continuativo no tempo estabelecido ou estabilizado, podendo ser caracterizado como institucionalizado ou não, em que os subordinados prestam uma obediência incondicional. Não é a Bíblia que está falando isso, é o dicionário que está aí no Google, você pode procurar aí. Ou ao indivíduo ou à instituição detentores da autoridade. Ou seja, a autoridade transmite a mensagem de ordem sem dar razões ou algum argumento de justificação aos indivíduos. De repente o comandante-geral disse assim: tropa, nós temos que ir para o Rio de Janeiro. Mas por que, senhor? O que nós devemos fazer lá? Não tem que questionar. Eles simplesmente vão pegar tudo que é necessário e vão partir para o Rio de Janeiro. É assim o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. É o patrão chega lá no dia de hoje, pela manhã ou à tarde, diz assim: olha, a partir de hoje nós vamos tomar essa medida. Você diz assim: o que vocês acham? Vocês têm o direito de argumentar, quero saber a opinião de vocês, é uma coisa. Mas se ele está dando uma ordem, agora, se eu não quero me submeter, eu peço a minha conta, eu vou embora. Agora, se eu quiser ficar dentro daquela empresa, eu tenho que me sujeitar às ordens, à autoridade maior daquela empresa. Então, irmãos, por que muitos não estão abençoados? Ou a bênção parece que não chega até eles. Eles oram, eles pedem, eles buscam, faz campanha correndo que se emendar uma na outra e chega na África, mas não acontece nada. Qual seria o problema? Falta de fé? Quem sabe não. Falta de oração? Talvez não. Mas eu não estou sabendo lidar com a autoridade ou as autoridades constituídas. E veja, é a autoridade que me conduz à bênção ou à maldição. Ela me conduz à vida ou à morte. Ela vai me conduzindo. E quando nós lemos ali Romanos, ele diz assim: olha, a autoridade
é ministro de Deus para o teu bem. Se não, teme, porque ela também é espada e vingador. Porque muitos não estão respeitando as autoridades constituídas, principalmente as que Deus tem colocado sobre a sua igreja, os seus líderes espirituais. Muitos cristãos que com a Bíblia nas mãos estão cometendo as mais terríveis injustiças com aqueles que desejam apenas o seu bem. Amados, essa pessoa que Deus colocou na tua vida, este pastor, ou este líder, pode ser até o líder da escola dominical, o líder do coral, o líder das senhoras, dos homens, das crianças. É autoridade sobre aquele grupo, sobre aquela igreja. Eu não tenho direito de me levantar contra, mesmo que esteja abaixo de mim. Eu vejo ali, estar à frente de uma igreja, tem vários grupos, né? Grupo de homens, de mulheres, vários. Nós somos constituídos, a Igreja Evangélica Quadrangular, de grupos missionários. Sempre foi assim. Líderes hoje de células e tudo mais. Aí eu pergunto, será que eu tenho respeitado a autoridade que o próprio Deus colocou sobre essas pessoas, passando por mim? Observação, não queira medir forças com aqueles que Deus os elegeu, principalmente para ser guias do seu povo. Até quando você suportará isso? Será que você não está perdendo a batalha? Eu não vi, irmãos, uma pessoa que se levantasse contra as autoridades constituídas por Deus que se desse bem. Porque se essa pessoa se der bem se levantando contra a autoridade de Deus, então a palavra de Deus, ela falhou. Deus mentiu para nós. Como Deus nunca falha, a palavra nunca falha, Deus não mente. Eu vejo pessoas se levantando de um jeito, de uma forma que é diferente de alguns, né? Eu vejo quando o próprio Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Eu até gostaria de ler alguns versículos aqui que são importantíssimos, né, nessa manhã. E só um minuto, Mateus, tá tudo certo ali? Que o meu aqui parou ali. Então eu gostaria de fazer essa leitura, porque quase sempre, irmãos, a gente fala sobre isso, mas a gente não entra em detalhes. Na época que Moisés tira o povo do Egito, está ali um esforço, uma preocupação muito grande, está levando aquele povo para uma terra que emana leite e mel, né? A mandado de Deus. Deus simplesmente diz a Moisés: tira o meu povo do Egito, leva para um lugar que eu te mostrarei, uma terra que manda leite e mel. E eles estão indo muito bem, está todo mundo, né? Até que de repente alguém se levanta contra a autoridade de Moisés, e é esse Corá, né? Que diz assim o livro de Números, no capítulo 16. É lamentável, triste a leitura que eu vou fazer para vocês aqui, mas foi a realidade daquela época, daquele momento. E Corá, filho de Izar. Quem que era Izar? Filho de Coate, um dos grandes príncipes de Israel, os coatitas, uma tribo bastante interessante, né? Ou fazia parte de uma tribo que era de Levi, porque todos eles aqui são levitas, por incrível que pareça. Então, Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e filho de Pelete, filho de Ruben. Veja que era tudo da tribo, gente comprometida hoje seria com o ministério. Obreiros, pastores, seria hoje, né? E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao juntamento varões de nome. Gente boa, gente que realmente tinha um peso, né? Tinha um nome. Só um minutinho aqui, meus, que caiu minha ligação,
E aí você começa a entender algumas coisas aqui. Como é que isso se dá? Como é que acontece? Por que isso sobrevém? Porque, irmãos, Satanás, ele vai sempre usar o que ele puder. E se ele puder usar aqueles que são mais próximos da gente para tirar a nossa autoridade, eles vão fazer para o mal deles. Claro que nós vamos nos incomodar, nós vamos ficar tristes. A pessoa se levanta contra você, contra o teu ministério. Mas veja, o versículo diz assim, ó, e se congregaram, era uma congregação no meio de Israel. Só sacerdotes com incensário na mão era 250. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, já é demais, pois que toda a congregação é santa. Ele se coloca ao nível de Moisés, somos todos iguais. Ora, é claro que aos olhos de Deus nós somos todos iguais em alguns aspectos, mas não na hierarquia. Não adianta querer dizer que Jesus era igual aos discípulos na hierarquia, porque não era. Ele era como ser humano igual, tinha as mesmas dores, sofria do mesmo jeito, mas quando Deus instituiu, Deus revestiu Jesus de autoridade, ele se sobressaía a todos eles. Agora note uma coisa importante. Pois já toda a congregação é santa, ele colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Quer dizer, por que vocês querem ser a mais do que os outros? Falando isso, Corá, com Moisés ouviu isto, quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem que o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel? Quer dizer, gente, olha o que Deus fez, olha onde você estava, quem eram vocês, os levitas? Para quem não sabe, os levitas eram os assassinos, né? Tanto Levi quanto Simeão, que o próprio Jacó amaldiçoou eles antes de morrer, porque eles tinham feito coisas horríveis, mandado matar quase que uma tribo inteira lá, por causa do filho de um desses da tribo que se apaixonou por uma filha de Jacó. E eles fizeram uma coisa horrível, e na hora de abençoar, Jacó abriu a boca para amaldiçoar, e esses levitas eram os malditos. Mas Deus mudou a história deles. Quando Moisés desce lá do monte e o povo estava entregue na idolatria, ele fez uma pergunta: quem de vocês está comigo? Os levitas ficaram do lado de Moisés, esses mesmos. E o Senhor disse, então os levitas a partir de hoje são meus. E agora? Agora Deus escolheu Arão como sumo sacerdote, e este pessoal tudo é da mesma família, ou da mesma tribo de Levi. E agora eles estão se levantando contra Moisés, porque eles acham o seguinte: bom, nós também temos ministério, nós também somos de Deus. Ó, irmãos, entre eu e o pastor Irineu, nós somos pastores, mas há uma grande diferença. O pastor Irineu, ele é o presidente da nossa igreja no Paraná. Entre eu e o Mário de Oliveira há uma grande diferença. Nós somos iguais, homens, chamados por mesmo ministério, mas Deus revestiu eles com uma autoridade que está acima. E nós não podemos se levantar contra essa autoridade. A autoridade não é contra o Mário, não é contra o Irineu, é o
sabe? É o revestimento que está sobre ele de autoridade. Agora, eu escolhi falar um pouquinho sobre este Corá, Datã e Abirão, para vocês entenderem que eles estavam lá no meio do povo, fazia parte da cúpula, fazia parte da igreja, mas subiu na cabeça deles. Olha, nós também somos levitas, nós também somos santos, porque eles estão se colocando como santos aqui. O próprio Moisés vai usar a linguagem. Então nós vamos saber amanhã quem é o santo do próprio Deus. E ele dá aqui as diretrizes, né? E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem que o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que Deus tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes. Quer dizer, olha onde vocês estavam. Deus tirou vocês lá do lamaçal do pecado, lá do meio das trevas, colocou agora no altar para cantar, seria hoje, né, para louvar, e você está se levantando contra, está remando contra a maré, dando murro em ponto de faca. Vai mais longe. E te fez chegar a todos os teus filhos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Quer dizer, eles queriam, sabe, a cúpula, eles queriam o lugar de Moisés e Arão. Gente, Deus chamou vocês querem o lugar do pastor, é isso que vocês querem? Moisés, aí o versículo 11 diz assim: pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele? Que murmurais contra ele? Vocês estão pensando que vocês estão indo contra Arão, contra mim? Vocês estão indo contra a autoridade de Deus na vida do meu irmão Arão. É isso que ele está dizendo. E Moisés enviou chamar a Datã e Abirão, quer dizer, tentando apaziguar. Escuta, não entra nessa de Corá, porque vocês vão se dar mal. Não façam isso não. Cuidado, porque isso aí é um espírito de rebelião que está se levantando no meio da congregação, uma congregação dentro da congregação. Aí Moisés, misericordioso, o homem mais manso da terra, manda chamar, diz assim: Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Quero papo com você não, Moisés. Eu sei o que estou fazendo, Deus falou comigo. Sabe essa historinha? Olha, pastor, Deus falou comigo, estou indo para outra igreja, porque Deus falou comigo. Espera, que Deus é esse? Que é Deus de confusão. As coisas não acontecem assim não, meu irmão. Vamos mais longe aqui na leitura. Nem tampouco nos trouxeste, eles vão questionar. O seu Datã e Abirão vai questionar. Não subiremos não, porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel. Quer dizer, estão saindo lá do Egito, né? Saíram do Egito. Não, lá nós tínhamos do bom e do melhor. Mentirosos. Alguns talvez, a cúpula, mas a maioria comia ração uma vez por dia. Aí eles vão dizer o seguinte: porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? O que nós estamos vendo aqui é um monte de pessoas sendo massacrado, morrendo. Quem sabe, né? Morria mesmo. Morria pessoas ali porque era uma coisa natural. É um exército. Agora, amados, isso dá o direito, temos o direito. Não, o Senhor nos tirou de lá para matar aqui, tomamos uma atitude, nós também somos chamados, temos ministério, o meu ministério. Quando a pessoa começa assim, irmãos, com o meu ministério, misericórdia, é dele, ninguém tire, ele tem que ter o lugarzinho dele, a igrejinha dele, isso é isso aí. Agora a palavra de Deus revela algo diferente. Diz assim a palavra. Então, o 14 diz assim:
nem tampouco nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel. Quer dizer, nos tiraste de uma que manda leite e mel, disseste que ia nos colocar numa que manda leite e mel, até agora não vimos nada. Nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Está tomada a decisão, oramos muito, Deus falou conosco, sempre essa xaropice. Deus falou conosco, falou nada, irmãos. Deus vai estar no meio de confusão, Deus vai estar no meio de rebelião, se Deus é contra os rebeldes. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, olha só a oração, irmãos, a oração de alguém que está revestido de autoridade, ela é muito forte. Não, esses pastores estão colocando medo. Não, não é medo, temor. Diferente. Não tenha medo, tema a autoridade que foi constituída sobre aquela pessoa. Se você não temer, olha o que a palavra de Deus diz, ela será espada e vingador, a mesma autoridade. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Quer dizer, Senhor, sabe, irmão, às vezes está sendo um grande dizimista na igreja, um grande ofertante, mas Deus não está recebendo os seus dízimos, nem suas ofertas, nem o seu louvor, nem a sua adoração, nada. Porque você vai para a igreja só para reclamar, só para questionar a liderança, questionar o teu pastor, tua pastora. Você quer que Deus... Aí está doente, você pode até ficar doente, mas ficar doente por causa de rebeldia, aí, irmãos, o negócio é forte. Veja só, disse mais Moisés a Corá, tu e toda a sua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Quero que vocês estejam lá, diante da congregação. Tinha um lugar certo. E ele vai dando as diretrizes, Moisés. E tomai cada um o seu incensário, porque eles já tomaram a atitude de ser sacerdote, estavam lá já fazendo o papel de sacerdote. Eles eram da tribo, poderiam até ser, talvez no futuro próximo, mas eles por conta já não, nós somos pastor, sou pastor, estou assumindo, e neles ponde incenso e deu até a liberdade. Então vocês querem brincar de ser sacerdote? Façam, pegue o seu incensário, coloque aí as brasas e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu incensário. Interessante. Aí diz assim, tomaram pois cada qual o seu incensário e neles puseram fogo e neles deitaram incenso e puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá, veja quando o espírito é de rebeldia, ele sempre está querendo sempre fazer algo, né? E Corá fez juntar-se contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Só vamos para lá, porque nós vamos vencer essa batalha aí. Esse Moisés aí está caduco, está fora da casinha. E se eu assumir que vocês sabem que vocês vão ter, entendeu? Vou ajudar vocês. A rebelião, irmãos, ela é camuflada. Ela leva as pessoas a acreditar que aquela pessoa é de Deus mesmo. Parece igualzinho, mas aí você vê pelo fruto. Olha o que vai acontecer. E Corá fez juntar-se contra ele toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Todos eles viram a glória, que é a nuvem de glória. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem
indignar-se-á a tu contra toda a congregação? Quer dizer, Senhor, esse povo foi inflamado, esse povo foi enganado, iludido. Tem muita gente na igreja iludida, porque chega aquela pessoa com poder de persuasão, feiticeiro muitas vezes, poder de encantamento, e aí você vê que aquela pessoa vai na onda. Então aqui eles estão intercedendo, Senhor, que aqueles que foram ludibriados, enganados, não aconteça o mal que vai acontecer. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, se afasta deles. Deus falando. Pede para ele sair de perto deles aí. Irmãos, se você está convivendo com pessoas rebeldes, tem amizade com pessoas que não respeitam as autoridades, quando você começar a conversar com alguém, começou a falar mal do teu pastor, não é que teu pastor é intocável, você pode até fazer um comentário construtivo, vamos orar pelo nosso pastor, vamos pedir a Deus pelo nosso pastor. Agora veja, nos diz a palavra de Deus: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Então às vezes a pessoa fica do lado daquele rebelde. Por quê? Porque ele é carismático, porque ele ajuda. Às vezes são pessoas que são muito cativantes, são pessoas carismáticas, são pessoas que elas têm um poder de persuasão muito grande e a gente não quer contrariar. Agora, irmãos, já tivemos tanta chance de fazer isso, se rebeliar, e nós achávamos que aquilo não era. Aquilo era, não, olha o que estão fazendo com a gente, que injustiça. Ora, mesmo que estejamos sendo injustiçados, isso não nos dá o direito. Quando nós falávamos ontem sobre o Bolsonaro, todo mundo sabe que colocou ele como seu inimigo, estão passando por grandes dificuldades. E os inimigos, porque, irmãos, os Datãs da vida, os Corés da vida, os Abirão da vida, vão cair. Onde já nós vimos a Polícia Federal pegando um monte deles. Os mesmos que foram presos na ditadura, isso foi uma grande ditadura militar, e eu peguei esse período, essa época, né? Então se levantaram contra um monte de pessoas que queriam tomar assalto o país, e não quero entrar em detalhes, mas muitos de vocês sabem a verdadeira história, e foram presos na ditadura e agora estão sendo presos na democracia. Então, quer dizer, o problema era, naquela época, o militarismo? O problema hoje é o momento, o período que nós estamos vivendo de democracia? Não, é a índole dessas pessoas que são rebeldes, se levantam contra a autoridade. Tem que haver oposição? Sim, tem que haver oposição. Tem momento que a oposição ela é necessária, desde que não se toque na autoridade constituída. É uma autoridade. Agora veja. E Coré fez juntar contra eles toda a congregação. E aí Moisés disse assim: olha, gente, não fiquem perto desse pessoal aí, se afaste da tenda, fique longe, porque Deus vai fazer algo aqui hoje. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos,
das tendas desses ímpios homens, e não toqueis em nada do que eles possuem. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, que pena, né? Seus filhos, suas crianças. Vai pagar todo mundo o preço. Irmãos, tem famílias hoje que estão pagando um alto preço pela rebelião do seu marido. Famílias inteiras pagando um alto preço. E vou mais longe. Pessoas que se levantam contra as autoridades constituídas, paga-se um preço a geração toda. Eu temo e tremo diante de Deus. Não é que eu tenho medo do Mário, tenho medo do pastor Eduardo, do meu superintendente hoje, pastor José Armelês. Não, irmãos, são homens tão comuns quanto eu. Só que quando nós mexemos na autoridade espiritual, aí você tem que entender que eles estão revestidos. Quem somos nós para se levantar contra, né? E nos diz agora que chegou então o momento da guerra, né? Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e tal. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que me deu, que de meu coração não procede. Quer dizer, uma coisa que não fui eu que fiz, não fui eu que nem pedi para fazer. Mas agora eu vou fazer um pedido. Olha o pedido que Moisés vai fazer a Deus por causa dos rebeldes que se levantaram contra a autoridade. Diz assim, se estes morrerem como morrem todos os homens, quer dizer, uma morte natural, parada cardíaca, uma doença, um raio do céu, se isso acontecer, se esses homens morrerem de uma morte natural, é porque eu não sou homem de Deus. Aí o próprio Moisés vai dizer o que ele quer que aconteça. Irmãos, não provoque a ira de alguém que Deus revestiu com autoridade. Vou voltar aqui e falar sobre o nosso presidente. O que tem gente provocando, o que tem gente falando mal, o que tem gente se levantando contra, não o Jair, contra a autoridade que Deus colocou sobre ele, vão cair todos. Vocês vão ver o que Deus vai fazer se ele se manter nessa posição, se não se tornar um rebelde também a Deus. Porque aí, irmãos, vira farinha do mesmo saco. Então ele disse: Senhor, eu ouso orar a ti e dizer o seguinte: se esses homens, Datã, Coré e Abirão, se eles tiveram uma morte natural, é porque então eu não sou homem de Deus coisa nenhuma, o Senhor não me escolheu. Olha o versículo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Às vezes você não sabe porque tem pessoas que morrem assim, do nada, acontecem algumas coisas. Irmãos, a morte é uma coisa que todos nós somos passivos. Não quer dizer que todo mundo que morre está nesse sentido. Talvez no sentido de pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, um dia um homem se rebelou contra Deus e nós estávamos todos nele, Adão, o primeiro homem, todos pecaram. Mas nesse sentido aqui, eles se levantaram contra a autoridade. Qual foi o erro deles? Não poderiam ter conversado com Moisés? Moisés, vem cá. Nós estávamos, de certa forma, numa situação até um pouco confortável lá no Egito. Aí o Senhor disse que Deus lhe trouxe, Deus falou com o Senhor, já até acredita, pelo que aconteceu, o mar se abriu e tudo mais, nós estamos aí,
Mas está passando o tempo, onde está essa terra que foi prometida? Sabe? Quando há uma reivindicação sem que se toque, fecha a porta aqui, Mateus, sem que se toque na autoridade, então não há problema. Mas quando nós passamos a questionar o que eles pensam que são, foi a mesma coisa que aconteceu com Miriam e Arão, a gente falou da outra vez. Quem que Moisés pensa que é? Agora casou com a mulher coxita da Etiópia. Veja o que ele fez, algo errado, não era para ser feito. Nós temos aí, né, uma direção de Deus que não se pode ter contato físico com outras tribos, aquela coisa toda. Se levantaram contra a autoridade de Moisés. Quem que Moisés pensa que é? Nós também somos, aquela coisa toda. E aí, meu irmão, não deu outra. A gente já falou da outra vez sobre isso. Miriam se tornou leprosa. Que tem de gente leprosa hoje nas igrejas. Então você diz, mas eu não entendo assim, eu não penso assim. Isso não importa, o que você pensa, deixa de pensar, não vai alterar a palavra de Deus em nada. Nada. Só que você não vai se usufruir da bênção de Deus. Simples assim. Veja o que vai acontecer com esses três. Aí diz assim, mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descer a sepultura, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Irmãos, abriu um buraco. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Você já pensou? Casa, tudo, ouro, prata, tudo que eles tinham foi direto para o inferno. Irmãos, a terra abriu e eles foram direto para as profundezas do inferno. Você já pensou que experiência horrível? Não foi apenas os três, foi a família toda. Aí a pergunta que não quero calar é o seguinte, mas que culpa que tem essas crianças? Os animais? Olha a continuação. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles. O grito deles era horrível. Imagine, só daqueles que tinham sido escolhidos, né, para o sacerdócio, mas já se denominaram por si mesmos, nós também somos sacerdotes. Imagine 250 gritando, só esses queriam ser sacerdotes. Agora fora, irmãos, se eram 250, quem sabe a maioria casado, tinham filhos. Então vamos supor aí que no mínimo umas 3.000 pessoas foram engolidas vivas. Alguns afirmam que é mais. Mas vamos julgar aí que seja 1.000 pessoas. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Ah, irmãos, às vezes você vê famílias inteiras sendo tragadas. Sabe como é que se traga hoje? Como que a terra está tragando? Casamento não vai bem, a separação. Não todas, não é todo mundo, né? Não é por causa disso. Existem aquelas separações que são uma coisa até que normal, de incompatibilidade, guerras, aquelas coisas todas. Mas quando a gente começa a se levantar contra a autoridade que Deus constituiu, todas essas coisas começam a acontecer na vida das pessoas. E essa é a nossa preocupação, de conduzir a igreja. Não é no cabestro. Não é você declarando, né, que o seu pastor é perfeito, que nós temos que, como gados, obedecer. Não, nós temos que ir para a palavra de Deus. Agora, isso não dá o direito de me rebeliar se eles estiverem fazendo coisas erradas. Olha só. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam
o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, olha, pecaram contra a alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal de Israel. Todos os incensários que eram de ouro, transformaram em folha para revestir o altar, como sinal. Sabe o que isso representa? Os dons que Deus tinha dado a eles, que eles seriam os futuros. Eles já eram, na verdade, eles ministravam. Seria hoje como os pastores auxiliares, né? Seria hoje como os obreiros da igreja, a liderança da igreja. Se levantaram, mas os dons são irrevogáveis. Então, irmãos, o sinal que Deus deu aqui serve de lição para todos nós. Agora ele vai dizer que vai colocar por memorial. Quer ver? Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegasse para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Você vê, ó, o Espírito, quando disse ontem para vocês que esse principado que estava sobre o Brasil, com os seus tentáculos, né, é uma coisa espiritual. Veja depois, no outro dia eles tinham visto o que aconteceu, as famílias daqueles 250 sendo engolidos, e eles gritando, quem sabe para Deus, que Deus não permitisse. Creio que alguns caíram de joelho pedindo misericórdia, mas já tinham pecado para a morte. E aí Deus derrama fogo, consome, vira cinzas aqueles 250 que seriam homens de Deus, sim. E agora, no outro dia, a própria congregação está dizendo: olha o que o Senhor fez, Moisés. Que aí bateu a saudade, quem sabe, né? Mas eles continuavam contra a autoridade constituída. Já pensou se você vê uma coisa dessa e você vai ainda contra a autoridade? Pois é. Só que hoje acontece a mesma coisa, é a mesma coisa, só que os modos operantes são diferenciados. Por quê? Porque nós estamos vivendo na época da graça. Talvez se diga: mas vocês estão vivendo na época da graça, meu pastor. Então não vai acontecer, não dentro dessa proporção, porque a gente sabe que essa época era uma época muito rude, o povo tinha que ser daquela forma para a mensagem entrar no coração daquela forma radical. Eu sempre comparo até a educação dos filhos, né? Antigamente os pais eram muito radicais, parece que havia uma necessidade, né? Só que hoje você vê que a juventude está entregue às traças. Por quê? Porque facilitaram demais na educação, começaram apenas a dizer sim para os filhos, e hoje ninguém está aguentando aí essa geração, que a nossa geração era bem diferente desta geração. Então, qual foi o erro que eles cometeram? Romanos 13:4, repito: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeram mal, temem, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Agora, irmãos, não só a pessoa, mas em sua volta. Note que ali foi não só os 250 que se rebelaram com os 3 líderes, né? Corá, Abirão e o outro lá. Corá, Datã e Abirão. Não foi só os 3. Poderia ser, né? No caso de Miriam,
ou Miriam e Arão, apenas Miriam ficou leprosa. Arão não ficou leproso. Por quê? Porque Arão era sumo sacerdote e tinha que interceder pela própria irmã, que em primeiro lugar intercede a Moisés, chamando ele de meu Senhor. Meu Senhor, não permita que isso aconteça com a nossa irmã. Parece alguém que foi abortado, que a lepra tomou conta. No caso de Corá, Datã e Abirão, eles tinham uma família enorme. Era muita gente. Era a congregação deles no meio da congregação do Senhor. Existe isso na igreja? Existe. Panelinhas. Gente que se reúne muitas vezes só para falar mal, só para ir contra a autoridade daqueles que foram constituídos por Deus. Irmãos, repito, eu temo e tremo. Espero que cada vez que vem esse espírito de Datã, Corá, Datã e Abirão sobre você, porque é um espírito, não morreu com eles, não acabou ali. Tanto é que no outro dia lá está o espírito de novo usando outro grupo de pessoas. No Brasil você vê, não é questão de partido, repito, ontem eu falava sobre isso, não é questão de PT, PCdoB, PSOL, não é questão de PMDB, PSL, nada disso. É um principado que está aí com seus tentáculos, que tudo que o governo faz eles são contra. E tem aqueles, né, que vão na onda e se levantam contra aquele que Deus constituiu. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu ministério? Sua vida? Não seria este, talvez, o grande problema que você está enfrentando hoje? O grande problema talvez não seja a falta de dinheiro, falta de oportunidade. O grande problema é que você, em algum momento, se levantou contra a autoridade do teu pastor, do teu patrão, do teu professor. Quer ver só uma coisa, irmãos? Eu, há pouco tempo atrás, eu estive numa escola, ali em Guarapuava, orando, e a diretora não aguentava mais. Os professores, então, estavam debaixo de remédios, não conseguiu dormir, porque só o fato de lembrar que no outro dia tinha que ir para a escola dar aula, dava síndrome do pânico. Isso mesmo. Tinha professoras que confessou, passou quando eu chego com o meu carro, na garagem ou no pátio da escola, eu começo a tremer, eu tenho que estar tomando um calmante para poder entrar na sala de aula, porque a gente não aguenta eles. É terrível. Eu creio que já comentei isso aqui na live. E aí eu fui numa escola. Quando eu cheguei lá, a professora, a diretora, juntamente com a responsável, né? Nós separamos aí as crianças mais rebeldes da escola. Pastor, não tem jeito. Vou dizer uma coisa para o senhor. Eles estão ali dentro de uma sala, eu coloquei eles ali para o senhor conversar com eles, mas não tem jeito. A hora que o senhor entrar, eles vão começar a ridicularizar, vão começar a zombar do senhor, vão chamar o senhor, vão xingar o senhor. Os pais já não têm mais o que fazer, jogaram a responsabilidade para a escola, agora está essa culpabilidade, o pai diz que a culpa é da escola, a escola sabe que tem que ensinar e não educar, que é a realidade. E aí eu falei assim, Deus, me dá uma estratégia. Aí quando eu entrei naquela sala, eu entrei e me joguei no chão. Eu fiz uma doideira. Eu me joguei no chão e disse, ele está vindo aí. Aí eles ficaram todos assustados. Quem, tio? O diabo. Satanás está vindo aí. Ele está perseguindo. Aí já uma menininha falou assim, eu falei para vocês, ele está me perseguindo também. E aí, meus irmãos, eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus me mandou aqui para dizer para vocês que Ele não tem mais poder sobre a vida de vocês. Olha, irmãos, aquilo foi uma coisa assim que eu não sei se eu faria de novo, mas foi na hora, veio para eu fazer aquilo. E eu sei que nós ficamos ali 45 minutos conversando. Todos eles aceitaram Jesus como Salvador, todos eles.
E eles começaram a abrir o coração. Sabe, tio, às vezes essa voz que me persegue também, ele anda correndo atrás de mim. Não é só do senhor, não. Olha, essa pessoa, que eu não sei quem é, mas eu ouço a voz dele, manda eu matar meu pai. Tinha uma menininha assim, muito bonitinha, por sinal, de uns 12 anos, 13 anos, né, que era a rebelde das rebeldes. Disse assim, ele manda eu ir para a cama com os meus primos, com qualquer pessoa, que senão aquela voz fica buzinando no meu ouvido e eu fico louca. Então eu disse assim, a partir de hoje essas vozes nunca mais vão perturbar vocês. Só que nós temos que fazer algo. O que é? Olha, Satanás só vai respeitar a autoridade de Jesus, porque Jesus é o valente dos valentes. Se nós tiver Jesus, eles não têm poder sobre nós. Aí o Piazinho, eu vou com a minha mãe na igreja também, eu sempre ouço o pastor falar sobre isso, mas eu não entendia dessa forma. Aí, irmãos, foi falando, conversando, de repente vê aquelas crianças chorando. Aí um deles falou assim, tio, quando é que nós vamos ter outra aula? Professor, quando é que nós vamos ter outra aula dessa? Eu falei, olha, essa aula você pode ter toda semana, tem nas igrejas. Mas não é a mesma coisa. Eu falei assim, é só você prestar atenção. Você vai lá na igreja, senta, fica quietinho, presta atenção na palavra, porque é o homem de Deus que está lá falando, alertando. Eu sei, irmãos, que foi uma bênção. Depois mandaram lá o recado pela irmã que me levou lá, né, dizendo assim, olha, avisa teu pastor lá que essas crianças mudaram de uma forma que nós não conseguimos entender. Por quê? Espiritualmente falando, nós temos que entender o mundo espiritual. Então, repito, o Brasil estava entregue às traças. As traças estavam entregue ao principado da corrupção. Continua ainda, os seus tentáculos, não penses que ele vai parar. O Brasil é muito famoso, o Brasil é muito rico, o Brasil é muito importante para o mundo espiritual, é um ponto estratégico. Irmãos, fronteiras com drogas, você acha que Satanás vai perder tão fácil? Por isso que eles querem denigrir a autoridade maior, que é o Bolsonaro. Eles querem denigrir a Polícia Militar, Polícia Federal. O que eles puderem fazer. Cabe a nós, que temos autoridade, entrar no mundo espiritual, orar a Deus e pedir a Deus por esses homens. Eu disse ontem, qual foi o dia que você orou pelo teu presidente? Mas eu não vou orar porque ele é o Bolsonaro. E se fosse a Dilma, você não tinha que orar? E se fosse o Lula, você não tinha que orar? Que a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, levantar as mãos pedindo a Deus que Deus oriente. Às vezes eu fico perguntando assim, né, mas por que Daniel sempre esteve na casa dos homens que Deus levantou contra o povo de Deus? A gente falava Nabucodonosor, Ciro, Dário, gente, Neco, Faraó. Por que José está lá na casa de Faraó, se torna o governador? Porque esses homens são os instrumentos de Deus para o equilíbrio. Qual é o equilíbrio da nossa nação? É o povo de Deus, é o povo cristão, o povo evangélico. Muitos que estão aí orando, diziam ontem, católicos rezando, pedindo a Deus mesmo, que Deus tenha misericórdia no nosso país. A gente está vendo todo dia que está dando certo. Mas sabe aquelas pessoas torcendo, sabe? Quanto pior, melhor. Misericórdia. Eu estou no navio, estou fazendo um buraquinho no navio, porque eu quero que esse navio afunde. Mas eu estou dentro do navio, eu vou morrer também. Então nós precisamos ver qual é o nível da nossa rebelião. Eu sei que não há rebelião no meu coração e nem no seu, mas das pessoas em nossa volta, qual que é o nível, aonde nós estamos quebrando essa autoridade. Que não pense você que aquela pessoa que é contra a autoridade, ela vai reconhecer isso. Não, esse é meu ponto de vista. Você pensa assim, mas eu penso diferente. A palavra de Deus é diferente para mim do que para você. Mas será verdade mesmo? Irmãos, será que nós não temos que nos humilhar diante de Deus, se este povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar, né? Buscar, se converter dos seus maus caminhos. Às vezes é uma conversão nessa área mesmo. Você já viu que nenhum pastor presta para algumas pessoas? Fica pulando de igreja, porque quando ele conhece ou ele vê o defeito do pastor, irmão, você vai encontrar muitos defeitos nos pastores, porque são homens comuns, professor de escola, muitos defeitos são comuns, são pessoas normais, professora, né, patrões. Você vai querer um patrão que é perfeito? Não existe. Aquele patrão que ele é bruto, estúpido, não sabe tratar com os empregados, mas ele é o teu patrão. Ora por ele, pede a Deus por ele. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma live nós estamos encerrando, agradecidos a Deus porque o Senhor tem nos orientado, tem nos ajudado, Senhor, a entender isso. Não é fácil obedecer, respeitar as autoridades constituídas, mas a Tua palavra nos revela, Senhor, em Romanos 13:4, que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Entretanto, contudo, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, e é o vingador de Deus. Senhor da glória, usa de misericórdia. Se em algum momento no meu ministério, na minha vida, Senhor, eu me levantei contra as autoridades, quem sabe até do meu pai, da minha mãe, dos meus líderes, meu Deus, quando ainda jovem, quem sabe a Deus a gente tenha se levantado inconscientemente contra a autoridade do nosso superintendente, do nosso pastor Irineu, pastor Mário de Oliveira. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, perdoa, Senhor, a nossa atitude contra a autoridade. Nos ajude, Senhor, e abre as portas, Senhor, para todos nós. Talvez esta mulher, meu Deus, que se levantou contra a presidente de grupo missionário, este homem, Senhor, aquele que se levanta contra o líder do ministério de louvor. Isso existe muito, Senhor, porque eles são adoradores, e sempre vai ter um outro que se levanta contra as autoridades constituídas, seja um auxiliar, seja até, Senhor, aquela pessoa que cuida de um departamento que não tem nada a ver, Senhor, aos olhos de alguns, uma secretaria que é tão importante quanto, mas que as pessoas não respeitam ela como secretária, ele como secretário. Senhor, aquele diácono que às vezes a sua autoridade está sendo denigrida, meu Deus, quando as próprias crianças, os jovens, adolescentes não os obedecem. Senhor, se nós realmente analisarmos, nós vamos ver que nós estamos quebrando muito mesmo a hierarquia, Senhor, de autoridade. Tanto aquele soldado, aquele militar, aquele guarda de trânsito que está ali revestido de autoridade, e nós não podemos de forma alguma ir contra, meu Deus. Senhor, nos ajude, por favor, é a nossa oração, nosso pedido nesta manhã, em o nome de Jesus, amém e amém.